Eu posso falar da minha infância, assim, eu tive muita influência da minha mãe e do meu pai, como funcionários públicos, eles sempre achavam que eu deveria estudar, né, para ter um futuro melhor. E nós morávamos numa vila, e nessa vila acontecia de tudo. Jogava bola próximo aos trilhos, atirava pedra em trem, pegava carona em trem, corria de carro de rolimã, atirava pedra na casa do vizinho, acontecia de tudo. Eu posso dizer para vocês assim que eu sempre fui uma criança normal, como toda criança é, e espero que as crianças de hoje ainda sejam, né? Apesar da questão de falta de espaço e da violência em muitas cidades, as crianças são mais trancadas, mas eu sempre tive uma infância sadia e o desenvolvimento da minha educação, partindo da infância, sempre foi, eu sempre considerei um desenvolvimento natural de uma forma saudável que fez com que eu tivesse saúde e modéstia à parte, inteligência para poder entender e quantificar os processos da natureza como pesquisador. Então, seria basicamente isso. Bom, meu nome é Igor da Silva Narvaez, eu sou engenheiro florestal de formação, oriundo de escola pública. Na época que a escola pública ainda tinha um certo conceito que hoje em dia se perdeu. E o porquê de se tornar cientista? De observações de campo mesmo. Eu venho de uma região muito antropizada por plantios de arroz e eu queria demonstrar que o plantio de florestas ou as regiões onde já tinha floresta nativa eram ambientes mais equilibrados. Então, desta forma, partiu com que eu escolhesse a engenharia florestal como minha formação. E de que forma me tornei um cientista? Por influência de professores, em saber como determinados fenômenos acontecem e de observações de campo. Eu sempre gostei muito de trabalhos de campo, eu participei do Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul, onde eu pude monitorar diversos tipos de formações florestais e que fizeram com que eu me apaixonasse pela ciência, né? Com base nisso, e algumas observações, foi possível fazer algumas publicações que fizeram que eu não me tornasse um engenheiro de empresa, e sim um cientista. E após esse período no Rio Grande do Sul, eu fui trabalhar numa empresa em Santa Catarina de celulose e papel, uma empresa potencialmente poluidora, e me foi feito um desafio de trabalhar com sistema de informações geográficas e geoprocessamento, uma área que eu não trabalhava. Tá? De que forma eu ia conseguir materializar no sistema de informação geográfica todas as informações de campo com que eu trabalhava anteriormente. Dessa forma, eu iniciei esse trabalho e por um período de mais de ano, eu senti essa necessidade de me voltar mais para o meio científico e resolvi fazer doutorado. Tá? Fazendo doutorado, eu fiz 4 anos de doutoramento no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e comecei realmente a trabalhar com a área onde eu atuo até hoje como cientista, na área de sensoriamento remoto e geoprocessamento. O que seria isso? Utilizar imagens de satélite para monitoramento de uma determinada superfície terrestre. De que forma eu consigo monitorar e quantificar alguns fenômenos que ocorrem na natureza utilizando uma imagem de satélite? Dessa forma, eu comecei a trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mais especificamente no Centro Regional da Amazônia, utilizando esse ferramental do sensoriamento remoto e do geoprocessamento na área de monitoramento do bioma amazônico. Tá? E hoje em dia eu estou envolvido em projetos de monitoramento do bioma amazônico. Esses projetos fazem com que eu, como pesquisador, consiga verificar em que regiões a floresta está sofrendo mais com a antropização, em que regiões a floresta está sendo destruída, em que regiões ela está se recuperando e aonde ela está sofrendo um processo de conversão de uso, ou seja, de um ambiente florestal ser passado para um ambiente de agricultura e de pecuária, por exemplo. Então, essas atividades de pesquisa
e de gerenciamento de projeto que eu realizo hoje fazem com que sirvam de resultado para políticas públicas do governo federal. Então, eu sempre digo, também eu fui professor universitário, e sempre disse para os meus alunos que eles estavam ali para um bem maior, buscando, além da realização profissional deles, conseguir passar para a sociedade todo o conhecimento que eles tinham adquirido, de forma com que eles conseguissem fazer do Brasil uma nação melhor na produção científica. Então, o conselho que eu dou para os jovens que querem trabalhar com ciência é gostarem do que fazem, tá? Buscar na ciência uma ferramenta para responder questionamentos. Esse é o ponto fundamental da ciência. Essa é a ciência que eu faço. Outra coisa muito importante no meu processo de formação foi sempre saber o que eu queria, porque eu estudei numa época que mais difícil, apesar da escola pública ser um pouco melhor na época que eu estudei, não existia nenhuma política de fomento ao estudo. Então, eu entrei na universidade e me engajei em muitos projetos sem remuneração, sem apoio amplo e restrito, como acontece hoje pelo governo federal, com concessão de bolsas e de projetos e a possibilidade de intercâmbio no exterior. Então, a busca pelo conhecimento, ela deve ser feita assim, de uma forma apaixonada. Se pensar numa forma de remuneração, quando a gente está buscando conhecimento, isso não é um processo que vai fluir com naturalidade. Então, eu acho que eu consegui buscar no meio científico tudo o que eu queria, apesar das dificuldades que eu vivi num ambiente de pesquisa, num ambiente diferente do que é hoje. Hoje em dia, principalmente a nível de terceiro grau, se pensa no apoio à ciência. Então, eu acho que a ciência no Brasil ela está evoluindo bem mais do que antigamente.